O Enem de 2020 teve perto de 6 milhões de inscritos, só que mais da metade não compareceu. De onde eram os ausentes? E de que faixa de renda familiar? Ninguém sabe. Os microdados do Enem 2020, eles não saíram até agora, né? A produtora Ana Carolina Moreno questiona o INEP, através da Lei de Acesso à Informação, sobre o atraso na divulgação dos microdados do Enem de 2020. A gente perguntou para a assessoria de imprensa, não recebemos retorno. E depois eu entrei com um pedido via Lei de Acesso à Informação, então para descobrir o que aconteceu, quando iam sair. E aí o INEP respondeu que eles estão num processo de revisão de como eles vão publicar os dados no site para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu faço uma pergunta para o Ministério da Educação, no lugar de me passarem uma resposta com dados que até já foram fornecidos, o órgão diz, eu não posso passar essa informação que você está me pedindo, porque eu estaria ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que não é verdade. Virou uma desculpa estapafúrdia para não só o governo federal, como governos estaduais, prefeituras, deixarem de cumprir a lei. A questão aqui é justamente que essas bases, elas são bases anonimizadas, ou seja, não tem dados pessoais ali, e a própria LGPD, ela já disse que bases anonimizadas não configuram dados pessoais. Então, em tese, o INEP sempre fez, o INEP ele é exemplo nesse sentido, né, de disponibilizar dados, protegendo os dados pessoais. Com isso, a gente tem que entrar sempre com recurso e explicar que isso não é fato, até a última instância, para você ter acesso à informação que você está buscando. Em uma outra experiência, né, também fazendo uso da live para tentar produzir informação, jornalística sobre a educação, nós trabalhamos com a questão das expulsões de alunos da rede pública também, aqui no Ceará, e nesse caso houve uma negativa, né? Nos foi alegado pela gestão pública que nós estaríamos pedindo dados privados, o que de fato não era verdade, porque a gente sequer entrava nesse mérito de quem são esses alunos. O que nos interessava realmente naquele momento era saber um pouco das quantidades e dos procedimentos, né, para poder tentar fazer essa discussão mais qualificada. Uma coisa que muita gente que trabalha com LAI e não trabalha muito tempo com LAI, acaba sendo vencido pelo cansaço mesmo, porque não é uma coisa simples. Você tem o trabalho do seu dia a dia, você está fazendo as coisas de outras reportagens, ninguém pode ficar só pedindo LAI na vida. Então, às vezes você se perde no prazo, você deixa de fazer o recurso. Então, a primeira coisa é preciso sempre interpor o recurso. Há várias instâncias no âmbito administrativo para você vencer, para ter acesso àquela informação. Eu ainda não tinha essa expertise de conseguir fazer um recurso, de conseguir ir atrás, de conseguir retrucar, né? Então eu acho que também está nessa dinâmica do dia a dia dos jornalistas, né? Essa tentativa de ter um preparo também para usar essa ferramenta, que é um instrumento fundamental, que tem se demonstrado aí com uma capacidade alta, né, de gerar pautas que tenham consistência, de gerar pautas que tenham qualidade. A Lei de Acesso à Informação é uma aliada gigante do jornalismo, na cobertura da educação não é diferente, ainda mais quando a gente está em meio a um governo com um posicionamento muito refratário à imprensa, né? E muitos órgãos não respondem nada. Então você manda um e-mail, procura o assessor, cobra e não tem nenhuma resposta. Então por aí você vai ter que fazer o uso da Lei de Acesso, porque com a Lei de Acesso há, por força de lei, a obrigação de o órgão te responder num prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Então, na prática, o que acontece? Você faz uma pergunta e em um mês alguma resposta você vai ter. Muda bastante a nossa cobertura, a gente consegue avançar mais e, inclusive, descobrir coisas que o governo não divulga publicamente. Utilizar a Lei de Acesso à Informação é super simples, não requer nenhum conhecimento extra, não requer nenhuma experiência específica em uso de dados ou mesmo das políticas sobre as quais a gente está fazendo as demandas. Eu acho que uma coisa muito importante é saber quais são os artigos, não só da LAI, mas também da LGPD, também de outras cartilhas, outros documentos oficiais do governo federal que garantem o nosso direito a essa informação. Exige apenas um cadastro muito simples, para você colocar seu nome, seus dados pessoais ali, para você poder fazer uma pergunta. Quanto mais específico forem os pedidos pela Lei de Acesso à Informação, a chance é maior para a gente conseguir obter essas informações. Uma dica que eu sempre dou é você definir com muita clareza o tempo, a série temporal que você quer. Muitas coisas que a gente pede nem sempre podem ser utilizadas, às vezes, numa reportagem na hora, ou seja, ela não pode não trazer um lead específico, mas pode ficar guardada para que em algum momento a gente consiga abordar essa questão. Eu fiz um pedido
já há bastante tempo de todos os documentos que haviam sido produzidos pelo Ministério da Educação antes da política nacional de alfabetização, ou seja, da nova política de alfabetização do governo Bolsonaro. Posteriormente, quando eu fui fazer uma reportagem da censura de um artigo científico no INEP, que tratava da política de alfabetização do governo do PT, eu pude adiantar nessa apuração, ou seja, a reportagem não ficou só sobre essa censura, mas eu pude incluir a informação de que toda essa política, que é o PNAE, né, o Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa, foi totalmente ignorado pelo governo atual na hora de fazer essa política nova de alfabetização. Acho que tem esses dois caminhos, né? A gente fiscalizando, questionando as políticas públicas e também pegando os documentos que podem nos ajudar a explicar melhor determinadas ações do governo no momento oportuno, quando às vezes vem uma reportagem que esquenta aquele assunto, né? Então o jornalista, a partir do momento em que ele escolhe o foco da reportagem, ele vai endereçar os pedidos de lei de acesso à informação para determinado órgão. Ensino médio vai procurar geralmente o governo do estado, ensino superior, universidades federais, por exemplo, então vai ter que ser com o Ministério da Educação. Então se é uma matéria sobre creche, por exemplo, ele vai procurar as prefeituras. E uma outra dica que eu daria para quem quer usar a LAI é também sempre deixar claro, quando você está pedindo dados, uma tabela, que você quer um arquivo aberto. Isso é para evitar que você receba um arquivo PDF, por exemplo, que seja inútil, porque você vai precisar de horas para digitar tudo isso manualmente, né? Então você já pode garantir ali. Com a LAI, se você aprende e faz o uso da LAI constantemente, você naturalmente você passa a receber sempre informações e dados sobre aquela área. Isso é enriquecedor para as suas matérias e vai te dando até novas ideias sobre reportagens.